Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 24 de setembro. É uma terça-feira aqui em São Paulo, capital do estado de São Paulo, dia quente aí, 33 graus, por volta de 33 graus aqui em São Paulo. Veja só, hoje é um vídeo mais dedicado também à geopolítica, especialmente aí a polarização, excepcionalismo yankee sionista de um lado e BRICS de outro lado. Também na segunda parte do vídeo vou analisar também a questão de Israel e do medonho conflito que vai sendo levado a cabo ali no Oriente Médio. Começando falando aí da Rússia e China. Veja, a Rússia e China são aliados do ponto de vista militar, mas será que juntos eles superam os Estados Unidos, militarmente falando? A Rússia tem mísseis hipersônicos que até agora ela não usou, né? Espero que ela não precise usar, né? Os Estados Unidos não têm esses mísseis hipersônicos, né? E a parceria da Rússia e China ela é mais de âmbito comercial, econômico, por exemplo, lá nos BRICS, né? Recentemente, o Ocidente ameaçou a Federação Russa, dizendo que ia jogar mísseis de longo alcance dentro do território da Federação Russa. Bom, a resposta de Vladimir Putin foi bem simples. Ele falou: se vocês fizerem isso, bom, nós vamos armar os seus piores inimigos com nossos mísseis hipersônicos e, quem sabe, até mesmo com ogivas nucleares táticas, né? Então você imagine mísseis hipersônicos, né, com ogivas nucleares táticas nas mãos, por exemplo, dos Houthis, né? Ou dos venezuelanos, talvez dos cubanos. Bom, acredito que os coreanos do norte já até os têm, né? Bom, mas os Estados Unidos não os têm, né? Veja, os iemenitas usaram um míssil hipersônico lá no Mar Vermelho. Conseguiram afastar um porta-aviões dos Estados Unidos. Do ponto de vista da tecnologia hipersônica, os Estados Unidos não é tão poderoso, hein? Apesar de seu enorme poderio naval, aéreo, militar, né? O maior poder dos Estados Unidos é mesmo econômico, é o enorme poder do dólar. Os Estados Unidos não vão aceitar a desdolarização. Veja, do ponto de vista militar, né, embora não haja um consenso, acredito que o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos seria a Rússia. Apesar que também eles estão cada vez mais inflexíveis com relação à China, né? Mas com a Rússia é mais complexo, né? Veja, o líder do Cazaquistão, ele disse recentemente a Olaf Scholz da Alemanha que a Rússia é invencível. Veja, eu não acredito que exista algum povo, nação ou império que seja invencível. Acho que todos eles acabam sendo comidos pelo tempo, né? Mas enfim, talvez seja uma visão equivocada, né? Mas há muitas controvérsias aí nesse tema militar. Veja, os Estados Unidos têm recursos formidáveis, né? A começar do próprio dólar, né? Mas vamos pensar na computação quântica, que também é um elemento central na geopolítica. Parece que ninguém tem o nível dos Estados Unidos na computação quântica, apesar de haver quem diga que a China está superando os Estados Unidos na computação quântica. E na questão dos satélites, o domínio do espaço é um terceiro, digamos, requisito fundamental para o domínio geopolítico, né? Veja, tem os satélites geossíncronos e também os comuns, os geoestacionários, que mantêm aí o nosso GPS funcionando. Os Estados Unidos têm 10 mil satélites. O Starlink tem 6 mil, né? Lá do aliado do Trump, do Elon Musk, né? E Musk é homem a serviço do Deep State dos Estados Unidos. Quem está mesmo por trás da Starlink, naturalmente, é o Pentágono. O Musk é, tenho certeza, um testa de ferro, né? Uma carinha bonitinha para alegrar a mídia, né? Bom, e a China? A China tem 5 mil satélites. Ora, é a metade do que tem os Estados Unidos. E uma parte desses satélites, inclusive, são feitos em parceria com os Estados Unidos, os satélites da China. Por aí você vê uma superioridade dos Estados Unidos. E a Rússia, veja, ela tem somente 240 satélites, é um número pequeno. E a Índia, que também faz parte do clube nuclear, tem uns 30 ou 40 satélites. Agora, veja, é difícil avaliar aí, apenas os especialistas poderiam avaliar a profundidade, o escopo, o uso desses satélites, né? Imagine se servem, por exemplo, para enviar uma sonda ao planeta Marte,
ou a Lua, né? Bom, a China tem avançado enormemente nesta área. Talvez ela esteja já superando os Estados Unidos. Parece que iam fazer uma viagem juntinhos, né? Para a Lua, os chineses e os americanos. Bom, vamos ver. Talvez em termos de Lua e de Marte eles sejam bons parceiros, né? Bom, então o domínio do espaço é central aí nas telecomunicações e na hegemonia militar, né? Falando aí do espaço sideral, né? Veja, o terceiro item, fundamental para você ter um domínio geopolítico do mundo, é a propaganda, o soft power. Nessa área, os Estados Unidos dominam tremendamente. É verdade que parte dos Estados Unidos hoje, né, inclusive por causa dessa propaganda, está meio em pânico, né, pois os BRICS e o Sul Global não acreditam mais nos Estados Unidos. Então, veja, hoje ele tem que lidar também com uma contra-propaganda, né? A China tem crescido nessa área onde ela ainda é bastante deficiente. A Rússia já está crescendo um pouco. Vocês viram ali a disputa em torno do Telegram, né? Veja, a falsidade dos Estados Unidos hoje é cada vez mais patente. Os Estados Unidos mentiram muito para o mundo, né? Veja, inventaram que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa de urânio. Uma completa mentira, né? Essas armas são dificílimas de construir e de controlar. Que eu mostrei isso no vídeo de ontem, né? Além de ser difícil fazer uma arma nuclear, é caríssimo, né? Daí usam essa mentira para invadir, saquear o Iraque. Bom, e depois encontraram grande resistência no Iraque, mas destruíram boa parte do país. Bom, e assim houve várias outras grandes mentiras dos Estados Unidos, né? Bom, e quanto à desdolarização? Os russos dizem que vai ser feita em 10 anos. Bom, no momento em que as petromonarquias, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, dizem que não cobram mais em dólares, você paga então com rublos, com rúpias, com ienes, né? Bom, daí os Estados Unidos têm mesmo um sério problema, porque o produto global mais importante segue sendo o petróleo, né? O petróleo é a joia estratégica do planeta, e quem disser que não é, não entende nada de geopolítica, de geoeconomia. O petróleo segue sendo, enfim, o grande negócio do planeta Terra, né? O Trump falou há algumas semanas dizendo que as próprias sanções dos Estados Unidos estavam impulsionando a desdolarização, né? Os países estão procurando outros métodos por causa das sanções, né? Que é um tiro no pé nessas sanções, né? Incluindo a troca aí entre suas moedas para não mais passar por esses sistemas, aí ser obrigado ou ser boicotado aí no SWIFT, né? Que é o sistema, o software bancário do Banco Mundial, do FMI, controlados aí pela anglo-esfera sionista Yankee, né? Trocar o dólar é complexo, né? Não é só questão de lançar uma moeda, que não tem grande dificuldade em lançar uma moeda. O problema é toda a infraestrutura de como essa moeda vai ser gerenciada. Imagine os cabos de internet autônomos, o trânsito das informações financeiras do SWIFT para a estrutura nova, alternativa. Bom, e sem dizer que você precisa ter também sistemas de criptografia muito avançados para evitar fraudes. Bom, uma moeda que substitua o dólar ou concorra com o dólar, que é mais provável, será uma fratura financeira no seio dos Estados Unidos. Bom, falando em fraude, vamos agora para a segunda parte do nosso vídeo. Falando em fraude, todos vimos o cyberterrorismo aí de Israel no Líbano. Bom, eu já deixei claro aqui no canal, desde o primeiro vídeo do canal, que o que está sendo feito no Oriente Médio ao povo palestino é um genocidio, que não começou de jeito nenhum no dia 7 de outubro, mas começou há mais de 80 anos. Veja, os sionistas mais fanáticos, né, que é até uma redundância, né, até um pleonasmo dizer sionista fanático, né, eram famosos por seu ateísmo, né? O Ben Gurion, por exemplo, Moshe Dayan, o mais famoso lá da Mossad, a Golda Meir, que foi primeira-ministro, e outros, né, eram ateus e daí se convertem e começam a usar o judaísmo, digo, o sionismo, como uma justificativa para se apoderarem de terra alheia, terra ocupada, né? Você não deve usar a religião, essa aqui é a verdade. Está lá no Gênesis, no Deuteronômio, no livro de Isaías e outros. Deus prometeu a terra aos hebreus. Veja bem, Deus prometeu a terra. Ele não deu a terra, ele prometeu. Ele não mandou tomar. Ele não mandou fazer Estado sionista, feito pela ONU.
Veja, ele prometeu. Somente Deus pode lhes dar a terra prometida. Os sionistas, eles passaram por cima do próprio Deus que eles dizem seguir. Veja, é um problema semântico aí, né? Prometer uma coisa, né? Isso depende de uma contrapartida de cunho espiritual da parte dos judeus. Deus espera que eles sejam judeus devotos, autênticos, né, verdadeiros. Por isso há tantos ortodoxos que negam que a Israel da ONU seja a terra prometida. Né? O judeu devoto não acredita nisso de modo algum. Quem conhece bem esses temas é o Breno Altman. Eu recomendo os vídeos do Breno para se aprofundar nestas questões. Existe um livro chamado A Invenção do Povo Judeu, que é um clássico aí do Shlomo Sand, que é um judeu. Uma outra invenção, então, é essa terra de Israel. Né? Sim, mas Israel tem 300 bombas nucleares, eles têm muita tecnologia, podem eliminar pessoas usando pager. Então, veja, não é mais uma questão se eles têm o direito ou não à grande Israel. Não é mais uma questão se eles são judeus ou não são judeus, se a Palestina é de Israel ou não. A questão é simples de absoluta força bruta, terrificante. Eles têm o poder militar e têm o lobby israelense, que é muito poderoso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país dominado pelo lobby israelense. Se você for pesquisar o assunto, vai ver que, veja, agora vamos voltar para trás, veja, questão de antiguidade, né? O povo israelense aí, os cananeus, os fenícios são muito mais antigos do que o chamado povo israelense. O povo israelense mudou de nome várias vezes ao longo da história. Israelense virou hebreu, depois virou judeu e depois virou sionista. Hein? E tem os jázaros, né? Você pode procurar na Enciclopédia Britânica, procure a palavra casar, são mongóis, etnicamente são turcos de origem turco-mongol, convertidos à religião judaica por causa de questões geopolíticas em torno do Mar Negro, lá no século 8 e 9. Eu fiz vários vídeos sobre este tema, e você encontra aí, inclusive na playlist do canal. E daí no século XIX, veja, somente no século XIX vem esse grupo de revisionistas, e daí você tem todas as pérolas aí da mentalidade sionista. Por exemplo, uma dessas pérolas é os Goim, que são os não-judeus, nasceram para servir os judeus. Os Goim existem para servir o povo de Israel. Sem isso, os não-judeus não têm um lugar no mundo. Estão entendendo o que é o sionismo? Se você aprende isso daí desde criança, se você vê os outros povos como bestas, feras selvagens, isso molda o teu caráter. A Bíblia hebraica diz claramente a eles, olha, os judeus são um povo escolhido. Então veja, várias dessas pessoas estão convencidas aí, principalmente depois do sionismo, né, que é um fenômeno recente. Mas eles estão convencidos de que são o povo escolhido. Eles foram ensinados assim desde que nasceram, que eles são o único povo escolhido. Ora, se você acredita piamente em Deus, você não discute se Deus lhe diz que você é o escolhido, né? Você não vai discutir com Deus, certo? Isso seria absurdo. Os rabinos dizem isso diariamente no mundo todo, em Israel dizem isso daí todas as horas do dia, que você é o povo escolhido. Se você colocar no canal 12 em Israel, em Jerusalém, se você abrir o jornal, o Haaretz, ou qualquer um de seus jornais, né? Estão sempre dizendo que eles são o povo escolhido, eles têm o direito à terra prometida, a grande Israel. E daí decorre que sua brutalidade para com o povo palestino e os outros povos, nós estamos vendo lá no Líbano, é absoluta, é uma coisa horrorosa, psicótica, sangrenta, crudelíssima, bestial mesmo. O sionismo tem que acabar. O sionismo vai acabar, evidentemente. Né? Ele vai chegar a seu termo, naturalmente, porque é a forma mais racista que existe no mundo. Né? Não se deve jamais confundir o sionismo com o judaísmo. Hein? Outro ponto, jamais se deve confundir sionismo com o povo judeu. Né? Você pode falar, o sionismo é o povo sionista, certo? É o Israel da ONU. Né? Veja, ele vai acabar porque o nazismo também acabou, o apartheid também acabou, e o sionismo também vai acabar. Né? Todos nós tivemos acesso a histórias, vídeos, todos vimos as barbaridades que estão fazendo. Veja, para estender um pouco o assunto, ali nos escombros de Gaza existem centenas de milhares de perdas humanas nos escombros. Os israelenses eliminaram uns 15% da população de Gaza, população que era de mais de 2 milhões de árabes palestinos e também alguns cristãos palestinos.
A revista britânica aí, de maior prestígio do mundo aí, falou em 180 mil árabes palestinos e um número menor de cristãos palestinos massacrados por tiros, bombas, tanques, abates, sem falar da imensa quantidade de feridos. Você pode multiplicar aí 180 mil por 4. Né? O número oficial é 180, o número oficial é 40 mil palestinos. Você pode multiplicar facilmente isso por 4. É o maior massacre da história do século XXI. Os nazistas não eram tão cruéis. Basta estudar o gueto de Varsóvia. Inclusive, eu fiz um vídeo com este tema, comparando o gueto de Varsóvia com o gueto de Gaza. Né? E verifique que os nazistas não eram tão cruéis assim. É algo terrível acontecendo diante dos nossos olhos e dá uma grande tristeza. Né? Bom, falamos aí sobre o lobby sionista nos Estados Unidos. Agora veja, o lobby evangélico, falar do lobby evangélico, é um colosso dentro dos Estados Unidos. Veja, imagine aí que tem nos Estados Unidos 90, 100 milhões de evangélicos. No Brasil também é um colosso. O lobby evangélico, pasmem, é totalmente sionista também. Israel é aplaudido ali. Né? Lá ali naqueles templos de Salomão, ali disse que é a terra prometida, que estão apenas se defendendo. Né? Veja, aí na Palestina estão se defendendo em cima de mulheres, crianças civis, pessoas completamente sem meios de defesa. Vocês estão entendendo a covardia disso? E os evangélicos defendem isso daí. Né? Porque eles foram atacados e tudo mais. Né? Bom, o lobby evangélico arrecada rios de dinheiro, possuem congressistas, possuem representantes na alta política. O presidente e o vice-presidente são evangélicos. Escrevem imensidão de tratados e de leis aí, possuem a bancada da Bíblia, né? Possuem uma infinidade de sites, programas de rádio, de TV. Eles enchem enormes estádios. Começou isso em 1920 nos Estados Unidos. Né? Isso já tem mais de um século. E é este lobby, o lobby evangélico e o próprio lobby sionista, que é riquíssimo, né? Que incentiva abertamente o espírito guerreiro, militarista dentro dos Estados Unidos. Né? Você tem que louvar Davi, Saul, Salomão são grandes guerreiros. Aqueles que frequentam essas reuniões também são grandes guerreiros, né? Principalmente vai deixar o dízimo lá, né? Só os grandes guerreiros deixam 10% do seu salário, né? Bom, essa tradição lobista, dinheirista, midiática, essa chamada teologia do domínio, a teologia da prosperidade, né? Isso vem crescendo desde a Primeira Guerra Mundial e cresceu muito mais após a Segunda Guerra Mundial. E hoje, então, é quando mais cresce esse negócio. Todas as pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, veja só, um parêntese, ó, não queria guerra nenhuma. Os Estados Unidos não queriam intervir na Primeira Guerra Mundial, muito menos na Segunda Guerra Mundial. Não queriam se enfiar no Vietnã, né? Mas na verdade eles foram forçados a entrar na guerra. Foram forçados pelo lobby sionista e pelo lobby evangélico, né? Não, porque afinal eles são grandes guerreiros, né? E eles são o povo escolhido, né? O que acontece é que o discurso no Washington Post, especialmente no New York Times, está sempre dizendo que a verdadeira América é formada por grandes guerreiros evangélicos, seres iluminados, né? São pais fundadores, excepcionais, são excepcionalistas. Veja, os norte-americanos, principalmente os evangélicos e naturalmente os sionistas, eles acreditam piamente que eles também são o povo escolhido, né? Os pais fundadores lá dos Estados Unidos, os puritanos, os pioneiros, eles acreditavam piamente que eles tinham chegado na Terra Prometida. Na época, imaginavam que o Oceano Atlântico correspondia ao Mar Vermelho. Daí, se atravessassem o Oceano Atlântico, estariam atravessando o Mar Vermelho. Era necessário atravessar para chegar à Terra Prometida. Hein? Daí, com esse mesmo espírito de fazer a vontade de Deus, massacraram os índios, aos milhões. Né? Veja, as perdas de indígenas na América Central e na América do Sul, apesar de todo o seu horror, foi mesmo muito menor do que as perdas lá nos Estados Unidos. Né? Sim, porque o povo escolhido só pode ser o povo escolhido. Bom, vejam, Israel deveria ser um lugar de segurança para os judeus do mundo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Veja, os judeus eles têm a característica religiosa e psicológica de sempre se isolarem. Né? Essa é uma escolha deles. A ideia é que eles iriam viver em paz, em tranquilidade em Israel. Eles querem seguir seus rituais, né? Enfim, cultivar aí as suas relações familiares exclusivas, né? Até aquele sentido da eugenia também, né? Bom, só que tudo começou completamente errado na fundação do Estado sionista de Israel.
Por quê? Porque era para eles viverem lá em paz. Israel é o local mais inseguro do planeta para os judeus. Veja, é o lugar onde mais morrem judeus no mundo todo, né? É uma coisa incrível, né? Ninguém mais quer viajar para Israel. O turismo está morrendo lá. Está faltando gente para trabalhar lá, para recolher o lixo, para fazer a contabilidade, enfim. Os jovens estão indo lá para matar as pessoas com pager ou para massacrar os palestinos. Bom, eu já fiz vários vídeos aqui sobre eugenia no canal, né? Ora, a concepção hebraica ela é racial. É uma concepção racial. Os genes maternos são transmitidos, então, da sua tataravó para sua bisavó, para sua avó, da avó para sua mãe, da mãe para a filha e por aí vai. É uma raça à parte. Não existe a coisa de você dizer, eu quero ser judia, eu não quero ser judia. Ora, você é judia e fim, acabou. É uma concepção racial. Daí você acrescenta que, além de você ser judia, você é o povo escolhido. E pronto, é a combinação perfeita. Está tudo lá no Talmud, né? Desculpe. Aconteceram coisas estranhas lá na sinagoga Lubavitch, em Nova York, né? O FBI encontrou vários túneis, né? Existe essa coisa de dizer que Israel é invencível, né? Eu já fui uma vez numa reunião de judeus messiânicos. Aliás, eu fiquei bastante emocionado em rezar o Padre Nosso em aramaico, né? E o pessoal fala lá abertamente que Israel é invencível, o Mossad pode tudo. Veja, esses são judeus messiânicos que acreditam em Jesus Cristo, hein? O Mossad pode tudo. E se você fizer uma cara feia para um judeu, bom, isso é inadmissível, hein? Você não pode sequer pensar mal de Israel, é inadmissível. E agora querem proibir que você use mesmo a palavra sionista e por aí vai, né? Você vai ser tido como antissemita. É uma violência incrível isso daí, muito além do normal. Veja, é um estado permanente de psicose racial. Veja, então eles acreditam piamente que são mais inteligentes e que podem fazer o que querem fazer, acima de tudo, acima de todos. Então essa guerra não é entre o Oriente Islâmico e o Ocidente Cristão, não. Entre os Estados Unidos e o Irã, não, não. Veja, essa guerra é entre o sionismo e o cristianismo, hein? É assim que eu vejo, hein? Nesse momento, os árabes, muçulmanos e cristãos estão no Líbano, né? Acredito que o islamismo vai ser a religião que vai salvar o cristianismo. Bom, isso é um outro tema bastante controverso, né? Muitos israelenses dizem que Netanyahu é louco, descontrolado, desequilibrado. Veja, eu também digo, né? Uns 80% da população dizem que preferiam ter um pouco de paz e de negociação. Sim, porque eles não reaveram seus reféns, eles não conseguiram vencer o Hamas e agora eles vão fazer guerra com o Hezbollah e contra os libaneses. Os coitados dos libaneses, que não tem nada a ver essa história, né? Hoje é perigoso criticar o gabinete de guerra do bebê diabo, né? O grande professor da Universidade de Chicago, John Mearsheimer, sofre perseguição. Veja, ele é um dos maiores professores dos Estados Unidos, um dos mais conhecidos do mundo. Há muita perseguição agora nos Estados Unidos e na Europa por causa do lobby sionista e evangélico. É impressionante. Pessoal, última parte do vídeo. Usar aqui uma matéria que eu traduzi e adaptei para o canal do Brian Berletic, né? A guerra dos Estados Unidos contra a China é uma guerra contra o mundo. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Jacob Sullivan, afirmou que os Estados Unidos não estão à procura de uma crise. Não estão, né? Claro, isso desde que a China ou qualquer outro país se curve e lamba suas botas, né? Então ele não está à procura de uma crise, ele está à procura de alguém que lhe lamba a sola do pé, né? Porque a China, como qualquer outra nação soberana, com base no direito internacional, é obrigada a resistir à subordinação estrangeira, né? Ainda mais um país que viveu o século da humilhação, como é o caso da China. Então aí os Estados Unidos eles aceleram rumo a uma guerra inevitável com a China. Embora a China tenha capacidades militares formidáveis, né, há muitas dúvidas aí se ela pode vencer ou se os Estados Unidos podem vencer. Veja, os Estados Unidos têm como uma absoluta certeza, né, de que ele vence a China ou qualquer outro país. Os Estados Unidos não concebem que o atual poderio militar da China seja capaz de se defender do Rambo, né? Toda a política de longa data de Washington é baseada em contenção da China. Veja, as ambições dos Estados Unidos de cercar e conter a China remontam ao final da Segunda Guerra Mundial.
Mesmo em 1965, pessoal, olha só, quando os Estados Unidos travaram a guerra contra o Vietnã, os documentos dos Estados Unidos dizem que a guerra do Vietnã era uma guerra para conter a China comunista. Estão entendendo? O que eles usavam aí? Que jargão que eles usavam para travar a guerra? Ou seja, é uma política de longa duração. E a bestialidade contra povos latinos era extremamente necessária para alcançar esta política, né? A balela de combate ao comunismo, né? Veja, durante décadas, os Estados Unidos travaram guerras de agressão perniciosas ao longo da periferia da China. Envolveram-se em interferências políticas para desestabilizar os parceiros da China, bem como em tentativas de desestabilizar a própria China, como nós vimos lá na Praça da Paz Celestial, né, há alguns anos. Veja, os Estados Unidos mantiveram políticas de longa duração para minar o crescimento econômico da China, um negócio que eles não conseguiram conter. E também conter o comércio pujante, absolutamente excepcional da China com o resto do mundo. A questão é que eles não conseguiram conter, ou não estão conseguindo. Mais recentemente, os Estados Unidos começaram a reorganizar todo o seu exército para uma guerra com a China. Veja. E agora a coisa está nesse pé, né? Eles querem cortar as linhas de comunicação econômica da China, né? Além de combater as forças chinesas na região Ásia-Pacífico, os Estados Unidos também têm planos de longa data para cortar o comércio chinês em todo o mundo. Então vamos entender melhor. Veja, em 2006, o Instituto de Estudos Estratégicos da Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos publicou a pérola aí, enfrentando o desafio do poder ascendente da China no litoral asiático. Quer dizer, eles querem combater a China no mar da China. É isso que eles querem fazer, né? É como o animal predador que invade a área do outro animal para comê-lo, para comer seus alimentos, para matá-los, né? Veja, então aí, os Estados Unidos identificou aí as linhas marítimas de comunicação que são essenciais para a China, né, que vai do Oriente Médio até o Estreito de Malaca, particularmente vulnerável, hein, e sujeito à primazia dos Estados Unidos sobre a Ásia. Veja, o documento aí argumenta que a primazia dos Estados Unidos e, em particular, a sua presença militar em toda a região pode ser usada aí como uma alavanca para atrair a China para a comunidade das nações como uma parte interessada responsável. Quer dizer, isso é um total eufemismo, né? Uma total mentira, né? O que eles querem é subordinar a China à primazia dos Estados Unidos e fazer dela um vassalo. Essa é a sua política global mais ampla que procura dissuadir qualquer nação ou grupo de nações de desafiar a primazia americana. Então, isso que eles querem atrair a China para a comunidade das nações, né? Como uma parte interessada responsável. A China já é extremamente responsável em tudo que ela faz, eles não costumam errar, os chineses, hein? Em uma sessão intitulada Aproveitando o Poder Militar, o jornal defendeu aí a presença militar dos Estados Unidos em toda a região, incluindo ao longo das linhas marítimas de comunicação da China, aumentando a já enorme presença norte-americana no leste asiático, por exemplo, na Coreia do Sul, no Japão, na Indonésia, eles têm bases, né? Como também estendendo-se até o sudeste asiático e ao sul da Ásia. Recrutam nações, aí, a Indonésia, Bangladesh, para reforçar o poder militar dos Estados Unidos sobre a região e, portanto, sobre a China. A China, então, empreende esforços constantes, né, e permanentes para garantir suas linhas marítimas, do Oriente Médio até o Estreito de Malaca, o que inclui um projeto portuário mutuamente benéfico aí na região paquistanesa do Baluquistão, perto do maior corredor econômico China-Paquistão, e a construção de um porto em Sittwe, em Myanmar, antiga Birmânia, né? Ambos os projetos procuram criar linhas econômicas alternativas de comunicação para a China, contornando a longa e vulnerável rota marítima através do Estreito de Malaca e do Mar da China Meridional. Veja, desde então, os projetos aí da China têm sido atacados pela militância apoiada pelos Estados Unidos, inclusive ataques físicos mesmo, né, a engenheiros chineses em todo o Paquistão. Inclusive, você tem lá um conflito armado em grande escala apoiado pelos Estados Unidos, também em Myanmar. Você também tem um conflito lá atualmente. As forças da oposição lá visam infraestruturas construídas pela China. É a maneira como eles encontram para sabotar os outros países, né?
Assim, a política dos Estados Unidos procurou e procura e consegue perturbar, né, as linhas chinesas em toda a região, bem como os esforços aí que eles perpetram para contornar aí os pontos de estrangulamento aí no Paquistão e em Mianmar, como eu já coloquei, né? Outros corredores potenciais, aí, incluindo através do coração do Sudeste Asiático, também são alvo da interferência dos Estados Unidos, ou então ele tem o projeto, né, de interferir. A seção tailandesa da ferrovia de alta velocidade da China, que liga o Sudeste Asiático à China, foi significativamente atrasada pela oposição política apoiada pelos Estados Unidos, que tenta abertamente cancelar o projeto de desenvolvimento da China e dos países da Ásia, de maneira geral. De muitas maneiras, os Estados Unidos já criaram uma crise para a China, embora através de seus representantes do uso das redes sociais, né? A grande meta dos Estados Unidos, veja, o seu objetivo geopolítico, a sua missão, vamos dizer assim, a sua estratégia de país o que os Estados Unidos pretende ser no mundo? Veja, ele quer prejudicar ao máximo todo o transporte marítimo chinês. Esse é o seu projeto de país, de nação, né? Sob o pretexto de proteger a liberdade de navegação, a Marinha dos Estados Unidos tenta posicionar os seus navios de guerra e a sua aviação militar em torno das passagens marítimas mais importantes do mundo, incluindo o Estreito de Hormuz, no Oriente Médio, e o Mar da China Meridional, no Estreito de Malaca. Os seus planos são estabelecer uma presença naval significativa em todas as linhas principais, inclusive na parte oeste do Estreito aí, de Malaca. E os Estados Unidos percebem que o poder militar chinês é bastante extenso e complica significativamente os planos dos Estados Unidos de boicote, sanção. Veja, a China mesmo, ela pretende mesmo derrotar os Estados Unidos ao longo das costas chinesas. Veja, ela está em seu mar, em suas terras. Só que os Estados Unidos imaginam que a China é um alvo fácil para os seus aviões de guerra e seus mísseis, né? Veja, o Instituto Naval dos Estados Unidos publicou: os Estados Unidos vão vencer a guerra de 2026. Veja, eles já escolheram a data, hein? Terceiro lugar no concurso de ensaio sobre o futuro da guerra naval. Alerta que um bloqueio naval próximo é inviável devido às formidáveis capacidades antinegação de área de acesso da China, né? E aí defendeu, veja, um bloqueio distante, já porque é muito difícil agora ele fazer tudo que ele quer fazer, tudo que ele está almejando fazer. Ele tem várias dessas coisas, ele faz através de boicote, através de demonização do governo chinês, através de sinofobia, de russofobia, né? Mas veja, eles querem interceptar, estrangular aí os portos e os pontos de estrangulamento marítimo importantes da China. E ele quer fazer isso, como ele não consegue fazer isso diretamente na China e no entorno da China, né, ele vai fazer isso um pouco fora do alcance da China, né, levando aí, tentando gerenciar aí, de maneira que ele vai tentar fazer o que a China faz, cercar e cercando. Será que os Estados Unidos conseguem fazer isso? Eles não sabem jogar o jogo do Go chinês, que você vai cercando o adversário. Será que eles vão querer jogar o jogo da China? Veja, parte desse bloqueio distante, aí de levar o bloqueio um pouquinho mais distante da China, seria para você reorientar aí a tua marinha, né? E você também precisa aumentar a sua capacidade de construção naval, né? Hoje você tem escassez de recursos marítimos nos Estados Unidos, né? Então você tem aí uma estratégia que ela é bastante especulativa, né? Mas os Estados Unidos já tomaram medidas para implementar esse bloqueio distante dos negócios da China, né? Veja, o Corpo de Fuzileiros Navais aí dos Estados Unidos, ele foi aí concebido aí para travar uma guerra contra a navegação chinesa através da Ásia-Pacífico e além, né? Eles enviam lá para suas bases, né? Veja, a BBC publicou um artigo ano passado, olha, como os fuzileiros navais dos Estados Unidos estão sendo remodelados para a ameaça da China. Então, veja, é a China que ameaça. Não são eles que ameaçam a China no Mar da China, e na Indonésia, e em Bangladesh, e em Mianmar. Não, é a China que está ameaçando, né? Quer dizer, você está ameaçando a China e você diz que é a China que está te ameaçando, né?
Quer dizer, por isso que eu disse, ninguém mais acredita nos Estados Unidos. Sabe, é um conjunto de mentiras, né? Veja, então aí o novo plano vê os fuzileiros navais realizando ali operações nas ilhas, né? Unidades menores também estão se espalhando ali, mas terão um impacto maior se eles puderem também contar com novos sistemas de armas, né? O setor onde a China está avançando muito, né? Esses novos sistemas de armas, por exemplo, mísseis antinavio, né? Operando aí em ilhas ou fazendo operações em regiões litorâneas, né? Os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Então, hoje é uma força, quase que uma força insurgente ali, né? Querendo causar malefícios e dificuldades para os chineses, né? Na verdade, assim, o grande objetivo dele é perturbar o transporte marítimo chinês. Bom, juntamente aí com esses planos de apreender navios chineses, os Estados Unidos se posicionam aí não como um protetor da liberdade de navegação, como eles dizem, mas os Estados Unidos, é a maior ameaça do mundo à liberdade de navegação. Veja, se você considerar que a China é o maior parceiro comercial das nações de todo o mundo, os planos dos Estados Unidos de prejudicar o transporte marítimo chinês não é apenas uma ameaça para a China. Veja, é uma ameaça aí para o mundo todo, né? A guerra dos Estados Unidos com a China é uma guerra contra o mundo, né? Bom, e aí esse artigo ainda vai. Bom, só o tempo dirá, né, se o mundo multipolar emergente vai ser capaz de resolver essa crise aí futura que os Estados Unidos estão perpetrando e preparando já há mais de 10 anos. Né? Os Estados Unidos farão tudo para impedir o desenvolvimento do Sudeste e do Sul da Ásia. Agem como um invasor e um predador de povos e países. Se necessário, o mundo todo vai se unir para confrontar o modo pirata e vampiresco aí dos excepcionalistas americanos. Bom, vamos chegando aqui ao final de nosso vídeo. Ficou um pouco longo. Achei que ia dar para inserir esse estudo que eu adaptei do Beletic, mas ficou um pouco longo, né? 37 minutos. Desculpe. Pessoal, então dá o like aí no nosso vídeo. Verifique se você está seguindo o canal. Se não está seguindo, já segue, né? O canal ele tem certas dificuldades para crescer, né? Mas também nós não estamos preocupados, porque o que vale são os nossos seguidores aqui e a qualidade dos comentários dos nossos seguidores. Pessoal, os nossos vídeos são pré-gravados. Ele não é na forma de live e de ir conversando com os internautas. A gente pode fazer isso em algum momento com seguidores do canal ou um vídeo só para os membros do canal, né? Aliás, alguns dos vídeos da nossa série, do nosso conjunto de vídeos aí, são exclusivamente para membros do canal. Então, se você quiser ajudar o canal, tem várias maneiras de fazê-lo, né? Pessoal, a descrição vai aí, a descrição do vídeo está aí na descrição, aí também tem o Pix, mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação ao seu dispor. Vamos em frente, até a próxima e fiquem com Deus.